Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de ser. Eu compartilho neste momento a palavra prevista para conduzir nossa reflexão, que encontramos em Apocalipse, capítulo 7, os versículos 9 a 17. Que eu faço a leitura. A visão dos glorificados. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e chamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes? Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Estimadas e estimados, hoje somos desafiados a refletir sobre Apocalipse. Um texto, um livro, uma revelação de Deus que popularmente intimida, assombra a mente de muitos cristãos. Faz-se muita especulação sobre o dia, sobre a hora, e há sem dúvida aqueles que dedicam muito esforço em perceber os sinais que eventualmente possam ser associados ao final dos tempos. Mas o livro de Apocalipse é um livro bastante profundo, com uma visão bastante motivadora aos que aguentaram as perseguições. Não, Deus não deseja destruir a sua bela criação. Nas narrativas bíblicas, após o dilúvio, Deus prometera jamais destruir aquilo que havia criado. Como então compreendermos Apocalipse? Compreendermos Apocalipse como o fim do sofrimento, como o fim
de tudo aquilo que causa dor, que causa perseguição, e tudo aquilo que faz com que os cristãos sofram no exercício da sua fé, de darem o testemunho do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. É isso que Apocalipse faz. Encoraja, com uma linguagem bastante simbólica, nomeia todas as forças que se opunham à propagação do Evangelho e à vivência pacífica da justiça e do amor. Passagens e imagens como a grande prostituta, como a besta, são sempre associações feitas para se referirem a Roma, para se referirem ao império, para se referirem na época ao poder institucionalizado que proibia, hostilizava, perseguia e matava discípulos de Cristo Jesus. Apocalipse diz: não desanimem, não desistam do testemunho. A carta direcionada para as 7 comunidades que nós conhecemos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada comunidade com os seus potenciais, cada comunidade com as suas falhas, com os seus problemas a serem equacionados mediante a ação do Espírito de Deus. Mas para essas pessoas que cogitavam, sim, serem apóstatas da fé, abandonarem a fé por conta das perseguições e do profundo sofrimento imposto ao darem o testemunho de que creram que Jesus era o Filho de Deus. Apocalipse quer encorajar os cristãos. A perícope, a passagem que nós lemos agora do capítulo 7, é uma visão, é uma esperança transmitida aos cristãos, onde aqueles que resistiram, que permaneceram firmes, mesmo no martírio, tiveram suas vestes alvejadas, purificadas no sangue de Cristo Jesus. São aquelas pessoas provenientes de todas as nações. Por isso, o texto selecionado hoje, que tem por intenção falar sobre a unidade de todos os povos e de toda a criação, seleciona Apocalipse, porque nessa visão consoladora de Deus, todas as pessoas, indistintamente, de nação, etnia, e formas diferenciadas de viverem a fé, todas aquelas que permaneceram fiéis no martírio, estão na presença de Deus, estão sendo consoladas, estão sendo amparadas por Ele. Estimadas e estimadas comunidades, pessoas que celebram conosco em suas residências, nós também cremos dessa forma. Especialmente eu creio dessa forma, que não é o desejo do Senhor destruir a bela criação, que Ele mesmo reafirmara constantemente nos relatos de Gênesis, que tudo que havia sido feito fora muito bom. Nós, então, não devemos considerar que a boa obra de Deus será destruída ou caminha para o fim, sendo esse fim a vontade do Senhor. Deus, o Criador, não faz acepção de pessoas. Deus não faz diferenciação. Basta que o amemos de todo o nosso coração. Basta que creiamos em Cristo
Basta que vivamos a nossa fé mesmo em ambiente hostil a ela. É necessário que, nos momentos de hostilização, que a fé cristã também enfrenta, que nós enfrentamos hoje, mas que comunidades cristãs primitivas também enfrentaram, e nós temos um vasto relato canônico, um vasto relato, inclusive de apócrifos, de perseguições, de contendas, de necessidade de conciliação para compreensão a respeito das doutrinas e a respeito da natureza e da essência da mensagem de Cristo Jesus. Tais conflitos nós também vivemos hoje. Nós, como igrejas cristãs, nós temos em nosso próprio seio discórdias. Nós temos em nosso próprio seio divisões. Nós temos uma múltipla compreensão a respeito do Senhor. Não que isso seja ruim, isso nos enriquece, mas há grupos minoritários que se consideram majoritários e que tentam, assim como no passado, também tentaram colonizar e impor a sua forma de viver e de compreender as coisas do Senhor. É necessário que nós, igrejas cristãs, nesse grande movimento de respeito, de valorização das culturas, dos povos originários, especialmente nessa semana de oração pela unidade cristã, estimulada e coordenada no Brasil pelo CONIC, mas a liturgia foi desenvolvida pelo Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs, o CAIC, e traz um anseio e um profundo desejo por respeito. Um respeito e uma vivência pacífica dentro da diversidade étnica e cultural, sem mortes, sem explorações, sem violência daqueles que detêm o capital e daqueles que detêm a pólvora. Estimados e estimadas, são tempos de perseguição que nós vivemos novamente. Cada uma das nossas denominações tem em seu seio divergências fortes, manifestações de ódio são colocadas em redes sociais, agressões, supostamente em nome da fé, ainda por cima, feitas em mídias e disseminadas num potencial destrutivo e autodestrutivo, tal qual os cristãos que resistiram às hostilizações, a quem João escreveu essas revelações de Apocalipse para encorajá-los. Nós também precisamos ser encorajados pelo Espírito do Senhor e mantermos a nossa compreensão firme de que é nosso papel cuidar e zelar dessa múltipla e bela criação de Deus, para que os povos, as culturas convivam perfeitamente em harmonia. É sem dúvida uma utopia. É sem dúvida algo que nos move. Até porque temos presenciado a divisão ao invés da unidade. Tantas décadas de movimento ecumênico e pequenas compreensões diferentes a respeito de alguns assuntos teológicos já são motivo para divisão,
para hostilização. Uma igreja dividida é uma igreja enfraquecida. Que nos lembremos de Apocalipse. Deus deseja habitar em nosso meio. Deus deseja saciar a fome dos seus. Deus deseja que a justiça prevaleça, não para alguns, para todos. Que a esperança de termos nossas vestes purificadas no sangue do Cordeiro nos animem nessa nossa caminhada. E que o Senhor abençoe cada um e cada uma de vocês. Amém. Amém.